Então, nós estamos aqui na Bienal do Livro de Salvador. Estou aqui junto com o professor Walter Almeida. Bom dia, professor. Bom dia, Newton. Um prazer estar aqui contigo e com todo esse pessoal participando aqui da feira, da Bienal do Livro da Bahia. Ok. Professor Walter Almeida, como nós anunciamos, está lançando o livro, a sua obra, o livro Ectoplasmoterapia. O professor Walter Almeida é professor, doutor, médico especializado em homeopatia, ectoplasmopatia e coordenador geral da ACIPEC. E nós vamos conversar um pouquinho, professor, sobre a sua obra. E seria interessante começar falando sobre as ideias, as inspirações que levaram o senhor a falar, a escrever sobre essa obra. Então, o que ocorre é o seguinte: eu, durante toda a minha carreira de exercício clínico na especialização de homeopatia, eu sempre procurei pesquisar outras terapias que pudessem oferecer, assim, condições mais facilitadoras no restabelecimento da saúde das pessoas. Então, nessa minha caminhada, eu fui pesquisando os vários segmentos terapêuticos, iniciando com a homeopatia, que é um viés terapêutico dentro do semelhante cura o semelhante. Aí parti para o viés da alopatia, que é o contrário, cura o contrário, e finalmente no viés da autoisopatia energética e da própria ectoplasmopatia, que é o igual cura o igual. Então, nesse caminhar, eu fui fazendo autoexperimentações, obtendo os resultados, fazendo assim apontamentos sobre todo esse caminhar e os positivos resultantes dessas abordagens, e com isso tudo culminou nessa obra Ectoplasmoterapia e iniciando um estudo assim ainda inovador, que é a ectoplasmopatia. Até então era uma abordagem não existente dentro dos sistemas médicos terapêuticos. Ok, professor. E eu só gostaria de aproveitar e já dividir, conversar com a gente sobre como é que é o desenrolar dessa obra, os temas principais que são abordados, assim, de forma assim, bem resumida. Bem, inicialmente é assim, a obra, ela inicia com uma abordagem sobre fluxos de autocura. Então, levando a pessoa, o leitor, a repensar que tipo ou que padrão de fluxo de autocura ele promove, ou se ele conhece ou se desconhece até essa possibilidade terapêutica. Depois disso, vem uma abordagem no sentido de levar o conhecimento de que nós somos o próprio autor das nossas doenças e das nossas condições salutares. Então, esse é um aspecto importante. Então, tipo assim, o que é que você está pensando, sentindo e agindo, se você estaria elaborando uma condição doentia ou uma condição de saúde. E posteriormente o livro faz uma abordagem sobre o modelo do ser humano, onde ele aborda o viés do paradigma consciencial, que é o ser humano, ou a consciência, que está atrelada a um corpo mental, a um corpo emocional, a um corpo energético e ao corpo físico, sendo que o corpo energético é aquilo que a gente poderia chamar de aura de cura, a aura interna, ou seja, é onde os pensamentos, sentimentos vão se impregnar vibracionalmente. E com isso, se for uma vibração negativa, pode repercutir na esfera mental, emocional e física da pessoa. Ah, excelente, professor. E imagino que o senhor tenha enfrentado alguns desafios, né, como todo escritor, autor de livro enfrenta. Só gostaria de compartilhar um pouco com a gente, com os nossos ouvintes internautas, como é que foi esse processo de escrita, os desafios, como é que foi enfrentar esse momento da sua primeira obra, de um livro para ser publicado? Sim, tudo isso dentro de um
aspecto realmente científico e não religioso, não sectárico, ele implica no início que é a elaboração das hipóteses. Então, eu elaborei uma hipótese. A energia da pessoa, a energia doentia da pessoa, poderia ser utilizada como um remédio energético para a própria pessoa? Então, essa foi a premissa, o ponto de partida dessa pesquisa, a hipótese colocada. E, mediante isso, então, a experimentação, a autoexperimentação. A partir de então, eu comecei a fazer a autoexperimentação e fui chegando a um resultado positivo. Então, fui recolhendo as pontuações obtidas dentro da minha clínica, com pacientes, comigo próprio. Então, eu fui criando um corpo de ideias dentro de uma nova ciência de autocura, que é a ectoplasmopatia. E dentro da ectoplasmopatia, a técnica de autocura denominada de ectoplasmoterapia. Ah, excelente, professor, excelente. E assim, qual foi pode falar com a gente um pouquinho sobre essa trajetória do senhor como escritor, né? Para chegar aqui numa Bienal do Livro de Salvador, ou seja, dentro do mercado, com leitores que frequentam o mercado do livro. Como é que foi essa trajetória para chegar aqui publicando um livro como escritor? E também já aproveita e fala um pouquinho também sobre a sensação de estar publicando um livro, né? Quais são as suas expectativas do livro? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, então uma coisa leva a outra no sentido de que, na minha autoexperimentação, se foi bom para mim, na heteroexperimentação com os meus pacientes, se foram assim resultados altamente positivos para os pacientes, por que não poderia ser para outras pessoas? E quando você passa a pensar dessa maneira, implica então a divulgar as suas ideias, a divulgar as suas experimentações. E dentro dessa divulgação, nada melhor do que um livro, do que uma obra que leve todos esses contextos, todas essas experimentações a público e com isso possa ajudar outras pessoas, no maior número possível, na resolução dos seus problemas pessoais. Então, a satisfação é muito grande, porque quando você completa esse modo de pensar, ou seja, o que é bom para mim, o que foi bom para o outro, poderá ser bom para muitos. Quando você entende e completa essa visão, esse raciocínio, é uma satisfação muito grande em transformar isso tudo numa obra que possa ajudar o maior número possível de pessoas. Excelente, professor. Professor Walter Almeida, que nós estamos conversando aqui, está lançando a sua obra, o seu livro, Ectoplasmoterapia, aqui na Bienal do Livro de Salvador. Professor, fala um pouquinho, assim, rapidamente para a gente, sobre como é que os nossos leitores, os nossos internautas, leitores, terão acesso a esse livro, a distribuição dele. Como é que o senhor pensou isso? Bem, a via de distribuição desta obra, ela abrange assim vários setores. O primeiro seria uma lojinha que a CIPEC patrocina, que é o Evolua Up. Então a gente coloca aí o slogan que você pode dar um up evolutivo nas pessoas que estão à sua volta, indicando para eles as obras que constam na lojinha virtual, que é o Evolua Up, que seriam as obras publicadas pela CIPEC, não só a nível de livros, mas as obras também a nível de revistas, de artigos, de verbetes, de cursos, né? Tem uma grade de cursos muito grande que pode ser acessada, tá, pelo próprio interessado ou pode ser doada para algum interessado através da compra, né, desses cursos nessa lojinha. Então, uma das vias de acesso seria essa própria livraria da editora Autografia. Você pode adquirir a obra. Na Amazon tem lá à disposição a obra física, o livro físico e o livro digital. O e-book você pode também adquirir na Amazon e também na Cultura, na editora Cultura. Enfim,
nós temos aqui a divulgação na Bienal aqui de Salvador. Nós teremos logo em seguida a participação com lançamentos na Flip, que vai ser em Paraty, no final de novembro, 25 de novembro. E para terminar essa sequência de lançamentos de 2022, nós vamos lá na ACIPEC em Jundiaí, no dia 13 de dezembro, fazer o lançamento de 3 obras. Não só a ectoplasmoterapia, mas como assistência energética planetária, uma obra inédita, inovadora no planeta, de assistência. Então, uma terceira obra que completa o arsenal de esclarecimento de 2022 da ACIPEC, que é uma obra da professora Virgínia, diretora do Técnico Científico, coordenadora do Colegiado Técnico Científico, que é Além do Espelho. Então, o leitor poderá adquirir todas essas obras lá na ACIPEC a partir do dia 3 de dezembro. Contamos com você. Excelente, professor. E para a gente finalizar, vamos falar então para os nossos leitores, o que o senhor falaria como incentivo, palavras finais sobre isso, incentivo eles como leitores desse tipo de obra, desse tipo de assunto, de temática, e também se o senhor pudesse falar alguma coisa para a nossa comunidade de pesquisadores da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, a ACIPEC, como incentivo também nessa caminhada, nessa jornada para disseminar os seus estudos, as suas escritas. Olha, é assim, nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, planetário, de transição, e a gente vai poder melhorar esse momento delicado a partir da escrita. Então, quem escreve está participando desse momento delicado. Não só quem escreve, veja bem, quem lê também está participando desse momento de transição. Não só quem lê, mas quem ajuda a divulgar essas obras, quem ajuda a completar a obra no formato físico, a ideia no formato físico. Então, toda pessoa que participa de uma obra literária, de uma elaboração de uma técnica de esclarecimento ou de assistência, ela está contribuindo com a transição para melhor da energia do planeta Terra. Então, nós queremos assim demonstrar nossa gratidão para todas as pessoas, todos os voluntários da ACIPEC, para todos os leitores dessas obras, para todos os escritores, para todas as consciências que participaram na organização, na elaboração dessas obras. Então, como quem diz, estamos juntos, e juntos a gente vai mais longe, junto a gente faz muito mais, junto a gente tem mais força para mudar a transição para melhor desse planeta, ok? Excelente, professor. Agradecemos bastante a oportunidade de a gente estar aqui conversando na pauta do nosso programa Minuto Conscienciológico, conversando aqui com o professor Walter Almeida na Bienal de Salvador, no lançamento da sua obra, do seu livro Ectoplasmoterapia. Agradecemos ao senhor, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco esses momentos, esse momento de muita satisfação do senhor, e sucesso na sua obra, no seu livro, e que todos nós ganhamos com isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Newton, sucesso é de todos, né? E a gente então só tem a agradecer a esse pessoal todo, e vamos em frente, né? A importância maior não está naquele que escreve, a importância maior está naquele que lê, aquilo que foi escrito, porque ele vai ser um propagador da ideia, né? Então, eu agradeço a todos aí que irão ler a obra, todas as obras que estão sendo lançadas aqui na Bienal. Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado, professor, muito obrigado a vocês também, internautas, os seguidores nossos da ACIPEC, da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Muito obrigado, agradecemos, e que continuem aí, aproveitem essa oportunidade e continue aí acompanhando o nosso programa, do que nós temos a oferecer para vocês. Um grande abraço e até breve, até a próxima oportunidade de conversarmos no Minuto Conscienciológico. Um abraço, gente.